Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. O tema de hoje, o pão que desceu do céu. Você pode falar comigo? O pão que desceu do céu. É um texto muito conhecido, eu particularmente gosto muito de ministrar sobre isso. E Deus nos direcionou hoje para falarmos sobre o pão que desceu do céu. Êxodo 16, vamos ler do 1 ao 7. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica em Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Eu gostaria de parar um pouquinho e meditar apenas nesses 7 versículos, enquanto a gente não aprofunda a nossa discussão sobre o maná. Irmãos, um povo escravo por 400 anos. Um povo que estava sendo subjugado, humilhado. Um povo que não estava numa terra que era a terra deles, estava numa terra distante. Um povo que era maltratado conforme os faraós iam sendo trocados e não se lembravam daquilo que José havia feito. A Bíblia diz que mais eram sufocados, mais eram humilhados. Inclusive um povo tão humilhado que ao nascer os meninos, as parteiras eram orientadas a matar os meninos. Então a vida do povo de Deus, do povo hebreu, não era nada fácil no Egito. Deus levanta Moisés, e não é sobre isso que eu quero falar, mas a gente precisa contextualizar. Deus levanta Moisés, e Moisés então, com a mão do Senhor, com a graça do Senhor, ele se apresenta a Faraó, ele entrega ali a profecia das pragas, e as pragas vão se cumprindo, até que então a 10ª praga se cumpre, e o povo sai e anda pelo deserto. E a Bíblia diz que eram passados 75 dias, 2 meses e 15 dias. Ao 15º dia do segundo mês, então 75 dias, o povo caminhando no deserto, já haviam visto grandes milagres. Eu arrisco a dizer aqui, talvez o maior de todos, o Mar Vermelho se abrindo na frente deles. Mas logo eles começam a murmurar. E a murmuração, Evandro, ela foi tão grande, e eu até escrevi aqui do ladinho da Bíblia uma palavra miopia. Tem alguém que tem miopia aqui, que nem eu? Então, a miopia, você não enxerga de longe. Eu estou vendo só vultos agora. Então, quem tem miopia, não é? E não tem outro problema na visão, ele enxerga de perto. Eu consigo ler de perto, mas ele não enxerga longe. Então esse povo, o povo de Deus ali, ele, de certo modo, eles declaram: nós somos míopes espirituais. Pastor, existe isso? Olha, se existe eu não sei, mas eu quero explicar o que eu acho. Um míope espiritual é aquele que não tem uma visão de longo prazo, uma visão de futuro. Um míope espiritual é aquele que quer as coisas para perto, para hoje, para agora. Ele não consegue entender que existe um projeto,
que existe um processo, que existe um futuro que o espera. Veja, o povo ele começa a dizer assim: nós saímos do Egito, lá tudo bem que a gente era escravo, mas agora, veja bem, nós não temos nada para comer. E lá nós estávamos sentados ao redor de quê? Olha só, lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne. Você pode colocar o 3, por favor? Ao redor de panelas de carne, e comíamos pão à vontade. Eu vou dizer a você uma coisa: é melhor viver na escassez, porém na liberdade, do que na abundância dentro de um processo ou dentro da escravidão. Eu quero ser alguém que vive na escassez, mas vive livre, do que alguém que vive na abundância, mas vive escravo. E quando a gente traz isso para o reino espiritual, nós entendemos o que é um míope espiritual. O míope espiritual é aquele que quer a abundância, ele não quer escassez, ele quer panelas de carne, ele quer mesas cheias de pão. Mas a promessa era uma terra que corre leite e mel. Vamos continuar? Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. A porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Versículo 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais e outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles, diga comigo, alguns deles, não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Verso 31. O povo de Israel chamou maná aquele pão.
Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Um pouquinho para frente, livro de Josué, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 5, versículo 9. Josué 5, 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Aleluia. Último texto, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. João 6, 31. João 6, 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela palavra que já nos deste. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo se encarregue de sondar o nosso coração e preparar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Eu oro por aqueles que talvez estão aqui aflitos, angustiados, preocupados, enfermos, com dor. Eu abençoo você com cura. Abençoo você com paz, com saúde. Eu oro por aqueles que estão em casa, que nos assistem agora, que precisam de um toque do Senhor. Que o Senhor os visite e que a Tua palavra, Senhor, visite cada casa neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, é muito natural nós percebermos nessas histórias que, principalmente o Velho Testamento nos trazem, de que havia uma necessidade física do alimento. E por mais que eles, da maneira errada, murmuraram, reclamaram e compararam Egito com a promessa da terra prometida, há uma naturalidade em sentir fome. E é bem verdade também que uns sentem muito mais fome do que outros. Ontem a gente viu lá na casa do José isso. Há uma situação natural em sentirmos fome. E é claro que eu estou me referindo aqui à fome física. Essa semana, acho que foi na sexta-feira, a gente estava aqui no bazar e chegou um casal. Eles vieram do Paraguai, são brasileiros, moraram por 30 anos no Paraguai e voltaram e moram aqui pertinho da igreja. E eles vieram para o bazar e eu os trouxe para cá para mostrar a igreja. Eu conversei com eles um pouco. E ele me perguntou, aquele senhor me perguntou, um senhor de uns 65 anos, mais ou menos. Ele perguntou, mas como que surgiu tudo isso? E eu comecei a contar a minha história para ele. Eu disse a ele, olha, eu conheci a minha esposa, que frequentava uma célula, e ela me levou para a igreja, e quando eu cheguei, eu ouvi a palavra, e eu descobri o que me faltava. Disse a ele dos tempos que eu fui líder de liturgia da Igreja Católica, e mesmo sendo um frequentador assíduo, envolvido na igreja, eu sentia um vazio. Mas eu não sabia que o que eu sentia era fome. Mas não fome física. O que eu sentia era fome de um alimento que de fato pudesse saciar isso. Irmãos, eu quero aqui que você comece a voltar um pouquinho no tempo e comece a lembrar das primeiras vezes que você ouviu a palavra. Está lembrando, Michele? Está lembrando, Jorge? As primeiras vezes que você foi ministrado pelo Espírito Santo e você nem conhecia o Espírito Santo ainda. Irmãos, quando a gente é novo convertido, a gente vai no culto, parece que o pastor sabe de tudo da nossa vida. Você já teve essa sensação? A gente vai num culto, daí, não, foi tudo para mim. Foi tudo para mim. É verdade ou não? Na verdade, irmão, não é tudo para você, é tudo para nós. Só que como a gente estava num período de fome, o alimento vai chegando e aquele alimento ele vai entrando no nosso coração e a gente vai preenchendo um lugar que estava vazio. Nós somos carentes do alimento espiritual. É por isso que eu já falei aqui com todo respeito e falo de novo. Ninguém que afirma que não precisa congregar em lugar nenhum está firme com Deus. Irmãos, quem não congrega, quem não participa, eu não estou me referindo à religião, estou me referindo a congregar, a estar em comunhão, tem dificuldade de se alimentar. Então, congregar nos traz a possibilidade de nos alimentarmos, não apenas no culto, mas com os irmãos, com as amizades, com as células, com os testemunhos. E quando nós paramos de fazer isso, nós vamos esfriando. Pode perceber que uma pessoa que era envolvida na igreja, participava da igreja, quando ela começa a faltar 1, 2, 3 vezes, alguma coisa está acontecendo. E há uma dificuldade para voltar, irmãos. Há uma dificuldade para se restabelecer novamente. Por isso eu dou uma palavra para você, aquilo que Jesus diz ali no Evangelho de João: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Se nós hoje estamos firmes na palavra, se nós hoje estamos firmes com a igreja, se eu tenho um compromisso com Deus, cuide para que não caia. Mas, voltando aqui, essa fome que o povo sentiu lá no deserto, não apenas a fome física, mas a fome espiritual, é uma fome que abala a humanidade hoje. Tem muita gente, Rafa, que morre de fome e não sabe do que precisa. Tem muita gente por aí que sabe que lhes falta algo, mas ainda não teve a experiência que cada um de nós teve com Jesus. E talvez você está lembrando de alguém, talvez você está lembrando de alguém que sofre com esta fome espiritual. Irmãos, aqui nos assistem pessoas de vários lugares do Brasil e nós recebemos muitas mensagens dizendo: como eu amo assistir o culto. E aí quando a gente fala: mas vem para a igreja, vem participar, uma hora eu vou. Há alguns dias, quando tivemos o batismo, quantas e quantas mensagens: que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas enquanto nós não mergulhamos, a nossa fome não é saciada. Essa é a verdade. Agora, existe também um outro fato importante para a gente lembrar. Assim como a fome física, e eu até antes fui lá na geladeira, esqueci de trazer um litro de Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, vamos falar a verdade, independente se você bebe ou não bebe Coca-Cola, é gostoso, não é? Melhor que Coca-Cola, só tubaína de framboesa. Não é? Irmão, Coca-Cola é um negócio... Tem um pastor, amigo nosso, pastor Mano, diz que vai ter no céu Coca-Cola. Né? Agora, quando você vai estudar a fundo o que faz a Coca-Cola no organismo, né, você vê que não é uma boa coisa para se ingerir. Verdade ou não é? Né? E salgadinho, biscoito recheado, né? Doritos, milhopan, né? Hambúrguer, misericórdia. Né? O José faz um hambúrguer extraordinário, na verdade é a Iana que faz. Né? Faz um hambúrguer extraordinário, mas experimentemos comer. Muito obrigado, Nedir. Experimentemos comer isso todo dia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa, quando você vai no mercado, você vê aqueles pêssegos, que lindo esse pêssego, aí você leva para casa, você vai comer aquele pêssego, tem gosto de isopor. Né? Existem alimentos, escute, existem alimentos espirituais que são como estes pêssegos de mercado. Você abre o YouTube, você encontra um cardápio farto. Mas será que todos são saudáveis? Eu dou um conselho para você. Não mergulhe em palavras que saem da boca de pessoas que você não conhece. Tem muita gente que fala bem, que argumenta bem, tem um poder de persuasão incrível, tem técnica de linguagem sobrenatural, domina os púlpitos, mas dentro de casa é um lixo. E aí a gente não conhece essas pessoas. Aí você vai se alimentar do alimento que ele está oferecendo. É por isso que eu dou um conselho a você: toma cuidado. Toma cuidado com o que você leva para dentro de casa.
A gente recebe muitas mensagens de irmãos: irmão, pastor, olha só, eu assisti isso. O outro irmão liga: pastor, eu assisti aquilo. Olha, eu vou confessar que na maioria das vezes eu não dou muita bola, não, porque eu não conheço. Pode ser bom? Pode. Pode ser que sejam homens e mulheres de Deus? Pode. Mas eu prefiro ouvir aqueles que eu conheço, aqueles que eu sei que têm um compromisso verdadeiro com o Senhor, têm um compromisso com a sua esposa, com a sua família, levam a sério princípios sagrados, não se vendem por quantias exorbitantes. Mas o maná, irmãos, o maná ali era, na verdade, a figura de Jesus. Prova disso que um pouco para frente, o próprio Jesus, ele diz: Deus nos deu o maná que caiu do céu, mas vocês continuaram tendo fome, eles continuaram tendo fome. E Jesus, ele declara: eu sou o pão vivo que caiu do céu. É importante a gente fazer essa associação. É importante a gente lembrar a diferença entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. Aquilo que é físico, concreto, e aquilo que é profético. Então o maná veio, caiu do céu, alimentou o povo, e vem Jesus e diz: eu sou o pão vivo que caiu do céu. Então hoje a gente não vê caindo maná, mas nós já recebemos um Jesus que veio do céu, e hoje, por meio do Espírito Santo que Ele mandou, Ele nos alimenta. Você entende isso? Amém? Irmão, Jesus nos alimenta com a sua palavra. Mas até quando, pastor? Quando que cessou o maná? Quando entraram em Canaã e comeram do fruto da terra. O que Canaã simboliza? Canaã era o quê? Não era a terra prometida? Por que você crê em Jesus? Porque você quer a terra prometida. Eu e você. Qual é a promessa? Aquele que morra, aquele que ainda que ele morra, viverá. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar para vocês um outro Consolador. Jesus diz assim: eu vou, mas eu vou vos preparar um lugar. Eu vou preparar para vocês uma morada. Qual que era a promessa para o povo que sai do Egito guiado por Moisés? Uma morada, uma terra. E aí vem o maná e alimenta durante aquele período de caminhada. E aí vem as especulações dos teólogos. Os 400 anos no Egito simbolizam isso. Os 40 anos no deserto simbolizam isso. Irmãos, eu prefiro não fazer conta. O que eu prefiro é dizer a vocês: houve um tempo de deserto na minha vida. Talvez na tua também. Houve um tempo de humilhação espiritual na minha vida. Até que Jesus, ele começa a me dar um alimento verdadeiro. E hoje eu sou alimentado por Jesus e eu não passo mais vergonha. Porque a pior vergonha a gente passa é diante de Deus. A pior vergonha a gente não passa diante dos irmãos, do colega de trabalho, da família. Vergonha é você não poder olhar para Deus. Lembra do que falou Isaías? Ai de mim, porque sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías, ele estava envergonhado. Amém? Ele estava envergonhado. Mas aí vem Deus e toca nos lábios dele, tira aquela impureza, cura Isaías. E depois ele ouve: quem enviarei? E ele levanta a mão e fala: envia-me. Amém.
Então esse alimento que nós recebemos durante a nossa caminhada, ele vai cessar quando? Quando formos levados para a terra prometida, para o céu. Quando o Senhor nos chamar, ou quando Ele nos arrebatar. E lá na terra, nós comeremos do fruto daquela terra. Uma terra que corre leite e mel. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá angústia. Lembra da música? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Amém? Amém. É a promessa, irmãos. Então, enquanto eu caminho para a promessa, eu preciso de alimento. Eu preciso ser alimentado, mas hoje esse alimento ele é espiritual. Não se pode ver o alimento, mas pode se sentir o alimento. Amém. Deus sabe que todos nós sentimos fome. E eu vou dizer aqui, não é só Deus que sabe, Cris. A ciência sabe. A ciência diz que nós, os humanos, nós somos corpo, alma e espírito. Então pode ser o cara que não crê em Deus, ele diz que nós somos corpo, alma e espírito. Significa que quando um desses três não está corretamente alimentado, algo nos falta. Algo nos falta. E isso é tão vivo, isso é tão real, isso é tão claro, que o fato de olharmos para dentro de nós e entendermos que o nosso espírito ele precisa ser alimentado por uma conexão com Deus, que surgem ao longo dos anos, das décadas, dos milênios, aquilo que nós chamamos hoje de religião. Porque o homem olha para dentro dele e ele diz, espera aí, mas alguma coisa me falta. Eu preciso me religar. E do verbo religare, do latim, surge a palavra religião em português. Então a religião, na verdade, ela é criada pelo homem quando descobre que ele está desconectado com Deus, para que por meio da religião ele se religue. E vem Jesus e diz assim, não são vocês que vão se religarem. O meu Pai me enviou como pão que desceu do céu. Irmãos, não é a religião que religa. É o Senhor que nos atrai. Prova disso, João 3,16. Porque Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu. Onde é que estava o Senhor Jesus? João capítulo 1, pois Ele era o verbo, a palavra, e Ele estava com Deus, e o verbo, a palavra se fez carne, e habitou entre
nós. Então, a conexão não veio de baixo para cima. Quem faz conexão de baixo para cima é a religião. Deus nos conecta de cima para baixo. Então, todo alimento que eu procuro aqui, ele não me satisfaz. Tudo aquilo que é criado aqui por meio das religiões, ele não me satisfaz, ele me deixa cada vez mais com fome. Agora, quando eu busco o alimento que vem do alto, eu fico saciado. Essa é a verdade. O maná, irmãos, ele continua sendo para cada dia. Observe naquele texto que nós lemos de Êxodo, que existia uma quantidade específica para cada dia. Mas o que isso significa hoje? Pastor, hoje não cai mais maná, e aí, tem um maná para cada dia? É claro que tem. Por que você ouve tanto que você precisa de um tempo com Deus todo dia? Por que você é ensinado sempre na igreja dizendo, tenha um devocional com o Senhor todos os dias? Eu já contei aqui que eu tenho um lugar e um momento muito, muito particular meu que eu falo com Deus, que é dirigindo. Irmão, pode ser dirigindo, pode ser deitado, pode ser em pé, pode ser na academia, pode ser andando de bicicleta. O importante é você reservar aquilo para Deus. O importante é você buscar aquilo todos os dias. Sabe aquele dia que você não sabe nem o que falar na oração? Você já teve dia assim? Eu hoje não. Mas aquele dia que você não sabe nem o que falar na oração, fica quietinho. Daqui a pouco ele vai começar a sondar o teu coração, daqui a pouco ele vai começar a fazer você lembrar de coisas. Então o maná, ele continua sendo nos dado todos os dias. Fala comigo, todos os dias. E o que acontece se eu não recolho esse maná todo dia? Duas coisas. O maná de hoje, espiritual, dado pelo Senhor, disponível para todos, todos os dias. Eu não recolho. Acontecem duas coisas. Primeiro, desperdício. Sabe qual é que é o conceito de desperdício? Aquilo que poderia ou deveria ter sido aproveitado, mas não foi. Desperdiçou. Então, um dia que eu não busco estar na presença do Senhor, é o que eu estou, na verdade, fazendo. Eu estou desperdiçando. Segundo, o que acontece? Fome. E aquele que não se alimenta corretamente, ele começa a ficar desnutrido. Aquele que não recebe o alimento que precisa todos os dias, ele começa a sofrer de desnutrição. Daqui a pouco ele começa a ficar magro ou muito gordo. Daqui a pouco ele não consegue ter os pensamentos ordenados como deveria. Não sou nutricionista, mas eu li uma reportagem um tempo atrás sobre a merenda escolar. Muita gente questiona por que tem merenda, comida mesmo, arroz, feijão, nos intervalos das aulas. Porque existem muitas crianças que não comem em casa. E uma das coisas que mais influencia na capacidade de aprendizagem, capacidade cognitiva, de pensamento, nas crianças, é o quê? O alimento. Então existem coisas que vão se encaixando na nossa vida. É por isso que eu estou aqui para dizer a você, busque o Senhor todo dia.
Alimente-se todo dia. Esteja com Ele todo dia. Olha só, o maná, irmãos, ele precisava ser colhido. Observe. O maná caía do céu, e o que é que os israelitas tinham que fazer? Eles tinham que buscar o maná. Você conhece o crente 6 horas? Conhece, Paulo, o crente 6 horas? Né? Ah, você que vai na igreja, né? Sim. 6 horas por mim? É podre essa, né? É o crente 6 horas, né? Ah, tu vai lá no Ministério Cefas, né? Que legal, eu vi umas coisas na internet. 6 horas por mim? Irmão, maná, cada um tem que recolher o seu. Hã? O Nelson não pode recolher o maná para Clair. A Clair não vai poder recolher o maná para o Nelson. Porque talvez a quantidade, a disponibilidade, a intensidade, as características do maná do Nelson é diferente da característica e da quantidade do maná para Clair. Vai ter aquele dia que você vai ler a Bíblia, e você vai chamar alguém perto de você, já aconteceu comigo. Você chama alguém perto de você e fala, olha esse texto que eu vi. A pessoa lê, ou seja, aquele alimento, Jorge, era para mim. Vocês entendem o que eu estou falando? Aquele alimento era para mim. Eu fui buscar, por mais que eu me interessei ali em compartilhar e tal, né? A pessoa vai dizer... Agora, outra coisa interessante, o maná precisava ser recolhido, mas ele ficava onde? No chão. Ele não caía sobre uma mesa, no telhado, ele caía no chão. E se tem uma coisa no chão que eu preciso pegar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me abaixar. Se eu não me abaixar, eu não consigo pegar. Sentido profético. Sentido profético. Pastor Telmo, quando escreve o livro lá, Segredos do Meu Jardim, ele diz que o maduro cai primeiro. Quem tem pé de manga em casa nessa época, pode olhar aqui embaixo do pé de manga, tem sempre uma manga que caiu, porque ela está madura, ela caiu. Então quem está maduro cai, vai aos pés, se prostra. Quem não está maduro ainda, espiritualmente, ele não quer ficar embaixo. Ele acha que ele tem que ficar em cima. Ele acha que ele tem que continuar sendo servido. Ele não pode ir lá buscar. E para recolher o maná tinha que se abaixar. E hoje continua do mesmo jeito. E eu não me refiro, irmãos, hoje a uma questão física. Que você só vai poder ter uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus, se você ficar prostrado. Não, não é o corpo físico que tem que estar prostrado, mas a tua alma, teu entendimento. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender o que é isso. E por último, o maná, irmãos, ele representava fé e confiança. Olha o que Deus falou. Ele falou, olha, vocês vão pegar a quantidade para cada dia. E o texto diz que tinha uns teimosos, sempre tem, né? Tinha uns teimosos que faziam o quê? Pegava mais. Mas o que Moisés tinha falado? Pegue só a quantidade, um jarro por pessoa. A quantidade para cada dia. E aí eles pegavam mais. O que acontecia? Estragava, virava bicho. O problema não era você pegar mais, o problema era a desobediência. Quando você pega aquilo que não é teu, ou você pega situações que não são para você pegar, estraga. Guarde isso no teu espírito. Aquilo que não é para você vai virar bicho.
Aquilo que não é para você vai estragar. Aí você leva para dentro de casa. O que acontecia também, além de vir bicho? Cheirava mal. Então eu fico querendo pegar mais do que aquilo que efetivamente Deus me dá. Contentai-vos com o seu soldo, diz a palavra. Eu nunca vi um ladrão em paz. Você já viu? Por mais que você possa ver os filmes dos gangsters, o cara vive lá uma vida luxuosa, com dinheiro que roubou não sei de quem, irmão, em paz ele nunca vai ficar. É tudo aparência. Por quê? Porque aquilo que ele está naquele momento usufruindo não é dele. Não é dele. E eu quero encerrar lendo um outro texto com você. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Irmão, Jesus, Ele quer nos ensinar aqui, está nos ensinando neste culto, que existe um tesouro escondido para nós. Existe uma palavra ao nosso coração todos os dias. Existe um alimento para mim e para você todos os dias. Ele nos diz, não fique pensando naquilo que você comia no Egito. Se é que você entende o que eu quero dizer. Não fique pensando no alimento que você tinha lá atrás, quando você era escravo. Não fique pensando nas regalias, nos prazeres. Isso tudo é passageiro. Existe um alimento que quando nós consumimos, nós não temos mais fome. E a gente tem que tomar posse disso todos os dias. E a parábola diz que existia um tesouro o quê? Escondido. Fala comigo, escondido. O que eu faço com alguma coisa que está escondida? Eu preciso procurar. Eu preciso procurar. Então existe um tesouro escondido. E vem Jesus e fala assim, existe um tesouro escondido. E quem, lá em Mateus capítulo 7, diz que aquele que bate, a porta será? Aquele que pede, e aquele que busca. Então o que eu preciso fazer em relação a esse tesouro? Procurar. Qual é a minha diligência na procura desse tesouro? O texto diz que só compra o campo quem vende tudo. Parece coisas antagônicas, né? Só compra o campo quem vende tudo. Sabe o que Jesus está falando, Gerton? Jesus está falando de uma nova vida. Jesus está dizendo, se você vender tudo que você já tem, ou seja, se você se desprender, e eu não estou falando de coisas físicas, e nem financeiras, mas se você fizer morrer a tua velha natureza,
se você fizer morrer as coisas que fazem você lembrar do Egito, você tem condições de vir aqui comprar esse campo. Você quer isso para a tua vida? Amém? Fique de pé. Quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Vai falando com Deus aí. Vai falando com Deus. Deixa Ele falar o teu coração. O que essa palavra ela está te sondando? Existe um maná que tira a nossa fome. Existe um alimento que está disponível. E esse alimento ele é individual. Não é possível morar em 2 campos ao mesmo tempo. É preciso escolher em qual campo que eu quero morar. Não é possível comprar esse campo sem vender tudo. Não é possível comer do alimento que me dá a vida eterna enquanto que eu estou comendo do alimento que me gera fome amanhã de novo. O Senhor nos chama nesta noite a uma decisão individual. O Senhor nos diz que o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. O Senhor nos diz que existe uma terra prometida que nos aguarda. Existe uma terra que corre leite e mel, onde as ruas são de cristal, onde não haverá dor, não haverá tristeza. Mas para isso nós precisamos nos alimentar corretamente. Precisamos ser nutridos espiritualmente todos os dias. Jesus, ele quando conversa com Satanás ali em Mateus capítulo 4, quando teve fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a proposta do inimigo é: mande que essas pedras se transformem em pão. E essa proposta ela continua acontecendo todos os dias. Você pode fazer, é teu. Você tem liberdade para fazer, vai viver a tua vida. Mas Jesus diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que o alimento que vai te levar para o céu é um alimento que você precisa procurar individualmente todos os dias. É um alimento que está disponível porque ele já desceu do céu. É um alimento que é para hoje, não é para amanhã. É para hoje, não é para amanhã. É para hoje e não é para amanhã. Quem colhia muito lá no deserto, não faltava. E quem colhia pouco, também não faltava. Não olhe para o tamanho da colheita de quem está perto de você. Olhe para a tua colheita. Olhe para aquilo que cabe a você. Se Deus te deu condições para mergulhar na palavra dele, ser um estudioso, ser um mestre, ser alguém que vai ensinar, evangelizar, faça isso.
mas talvez o Senhor te chamou para estar com Ele apenas todos os dias, não lendo 10 ou 20 capítulos, não interpretando coisas que você não sabe, mas o Senhor talvez te chamou para dobrar o teu joelho em casa e conversar com Ele. Colha a porção do teu alimento todos os dias, e assim tu serás saciado. Enquanto cantamos aqui, eu ofereço você a oportunidade, vem aqui na frente, quero orar contigo. Eu vou profetizar na tua vida força, coragem, ousadia, vontade e principalmente fome de Deus, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontrei teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, 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 oh. Teu amor nunca Aleluia, falha, sempre glória a Deus. abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu coração, cada batida está Aleluia. chamando teu nome. Sou atraído outra vez Aleluia. por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Talvez você quer se reconciliar com o Senhor. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, talvez para te lembrar de quantos dias você tem desperdiçado. Quantos dias você tem deixado que esse alimento verdadeiro não seja recolhido, não seja levado para dentro da tua casa. A palavra diz que eles recolhiam o maná e eles não comiam o maná nas ruas,
no deserto, eles levavam para dentro da sua tenda. O Senhor quer alimentar você, para você alimentar a tua família. O Senhor quer alimentar você, para você alimentar teus filhos, a geração que está vindo depois de você. Ele quer alimentar a tua casa. Se você está aqui nesta noite para se reconciliar com o Senhor, faça um compromisso com Ele. Eu me lembro do dia que eu fiz um compromisso com Ele. E aquele compromisso mudou a minha vida. Você não precisa fazer aquilo que os outros querem que você faça, mas você deve fazer aquilo que o Espírito Santo está te mandando fazer. Se tem uma prática, um hábito, algo na tua vida que você sabe que desagrada o coração de Deus, faça um compromisso hoje de abandonar. Se você não tem sido obediente, organizado diante daquilo que a palavra ensina, se você tem sido negligente com o alimento diário, hoje o Espírito Santo te diz: começa de novo. Começa de novo. A Bíblia diz que Ele não nega a misericórdia a um coração quebrantado. Eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está revivendo hoje muitos sonhos que estavam esquecidos. O Senhor me mostra ministérios sendo restaurados aqui. Ele não te esqueceu. Ele não abandonou a promessa que Ele te fez há muitos anos. Mas foi você que ficou longe. E hoje, com esse compromisso, o Senhor diz: eu vou voltar a falar contigo todos os dias. Pai, dê força, dê sabedoria para cada um de nós, Senhor. Dê, Senhor, humildade necessária para que estejamos nos prostrando espiritualmente, nos abaixando para recolher, Pai. Nos dê ousadia para procurar, Senhor, aquilo que precisa ser procurado. Nós não queremos mais desperdiçar o alimento diário, mas pelo contrário, nós queremos ser alimentados pelo Senhor todos os dias. Eu abençoo você, abençoo a tua família, abençoo teus filhos, tua casa, e que o Senhor hoje comece a reconstruir os dias que foram perdidos. Eu profetizo o melhor alimento do céu na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir a você que está aqui na frente, você que está aí no banco, venha abraçar alguém aqui, abrace alguém aqui, venha, se você puder, sai do seu lugar, venha abraçar, venha orar com alguém aqui, em nome de Jesus. Venha, abrace alguém aqui na frente. Isso, sai do teu lugar, venha receber alguém aqui, venha. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta semana, que o Senhor nos dê a tua presença a cada dia, em nome de Jesus, amém. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar.
Teu amor nunca falha,